repetido aqui nos programas e a gente tem trocado ideias no Facebook. Me preocupa assim a aparição dos projetos. Eu tenho um particularmente assim, que me é muito querido, que é o projeto do Posto de Saúde de Costa da Serra, que quase todo o dinheiro veio de uma ação do Ministério Público, né? O terreno custou R$7.000, conseguimos botar água e tal, né? É só iniciar, são 3.000 pessoas ser beneficiadas, não há motivo para estar parado. Mas também... Da Santo Antônio também. Da Santo Antônio nós conseguimos o terreno de graça, foi numa permuta, né? É só iniciar e foi estratégico, porque o prefeito procuramos durante muito tempo, o meio termo, o posto ficaria no local onde ele está, ele fica no meio dos dois bairros, e aqueles dois bairros têm 10.000 pessoas, tanto Panorama ali que já atinge a Selma Valaur, o Getúlio Vargas, vem do Faxinal, também tem Pinheiros, uma enormidade de pessoas ali que dependem desse posto. Então são projetos que poderiam estar andando, mas também compatuo com o prefeito nesse sentido de que não se deve fazer críticas agora. O prefeito entrou e a história com certeza vai julgar. Prefeito Percival, tivemos aí uma semana de Las Brujas, né? Perdemos amigos, perdemos a dona Mocinha, que cuidava do barzinho do Delfina, né? Os mais velhos como eu a conheceram. Perdemos o Dr. Sérgio Pila, né? Este juiz magnífico, né? Que trabalhou muito aqui em Montenegro. Sua esposa Maria Helena foi uma das fundadoras da PAI, até pouco tempo trabalhava aqui, né? Perdemos uma das mulheres mais velhas do mundo, né? 119 anos aqui em Montenegro, morava em Montenegro, né? Entre outras pessoas importantes. E também perdemos um grande parceiro, o Altacir, né? Queria que o senhor falasse um pouco do Altacir, porque teve um trabalho muito grande. Eu acabei conhecendo o Altacir no trabalho que tive junto com o ex-prefeito Percival. E o prefeito sempre me dizia que era um homem de grande cultura. O que eu acabei verificando e nos tornamos amigos, assim, do peito e tal, e, né, infelizmente o perdemos. A cidade cresce, né, doutor Marcos, e não sei se em função disso, muitas vezes a gente não toma conhecimento, né, do passamento de algumas pessoas. Isso aconteceu com a dona Mocinha, minha querida amiga dona Ivaldina, né, que estaria de aniversário no dia de amanhã. E a gente sempre lembrava dela nessa data, e eu, entristecido, né, estava no banco quando o filho dela, que foi nosso secretário de Viação e Serviços Urbanos, o Paulinho, veio me cumprimentar, né, e ele assim, sentindo o semblante dele, a tristeza que ele estava, e foi ele que me deu a notícia. Ela inclusive já tinha sido enterrada, né, e mandei inclusive correspondência para a família me desculpando porque de fato eu não tinha tomado conhecimento. É uma pessoa sempre disposta, alegre, né, e eu na correspondência que mandei inclusive citei de que o sorriso largo que ela tinha, né, com certeza estava naquele momento iluminando o céu, né. O Dr. Pila eu não tinha conhecimento, né, mas sei da importância dele na atividade profissional, especialmente na nossa cidade, da sua esposa junto a entidades assistenciais da nossa cidade, enfim. A senhora mais velha do mundo, de 119 anos, a filha dela me procurou. Na verdade, eu procurei, fui levar o meu abraço, e no dia seguinte ela me telefonou, né, lamentando e também triste pelo fato de que ela buscou uma ajuda junto à Secretaria de Habitação, de Assistência do município, né, para cobrir parte aí das despesas que teve com o funeral. Infelizmente, segundo ela, né, não recebeu de parte do município nenhuma espécie de ajuda.
a gente fica chateado, porque na verdade essa senhora era um símbolo para a nossa cidade. Né? Eu acho que o mínimo, né, que nós poderíamos e deveríamos fazer por ela, né, era exatamente auxiliar nesse momento difícil. Né? E foi dito a essa senhora, segundo ela me relatou, de que o pessoal alegou de que a mãe dela recebia um salário mínimo e ela também um, e por isso o município não poderia auxiliar. Né? E a senhora, inclusive a filha dela, me dizia, que também é uma senhora que já deve estar por volta de 80 anos aproximadamente, me dizia assim, mas o salário dela não dispõe mais. Ela morreu e levou o salário junto. Né? Então, eu acho que essas coisas têm que ser repensadas. Né? Com relação ao Altacir Martins, foi meu colega na Câmara Municipal de Vereadores, com certeza um dos vereadores mais cultos que a nossa cidade teve, né? Um conhecimento enorme, uma capacidade oratória muito boa, né? Foi meu chefe de gabinete, teve problema de saúde, um câncer intestinal, o afastou da chefia de gabinete. Quando ele estava retornando à administração municipal para assumir a Secretaria de Indústria e Comércio, infelizmente, né, teve um AVC naquele dia mesmo, né, e depois disso, né, o câncer se manifestou na sua coluna. A gente sabe da luta dele, foram em torno de 3 anos, né, sofrendo, e a gente que gostava muito dele, e ele ficará para sempre na nossa memória. Né? Por fim, já estávamos torcendo, né, para que ele desencarnasse, né, porque a dor, o sofrimento era bastante grande. A sua esposa também, que a gente sabe que teve um zelo, um carinho, uma dedicação enorme nesses 3 anos, né? Cuidou dele como se fosse uma criança, né? E aqui vai, portanto, o nosso reconhecimento a Jane, aos filhos do nosso saudoso Altacir, né? Que me tinha como um irmão, e eu também gostava dele como se fosse um irmão. O Altacir morreu jovem, ele tinha exatamente um ano menos do que eu. Ele é de 18 de setembro de 58, eu sou de 19 de setembro de 57. Infelizmente, né, para a morte não há idade, uns vão antes, outros vão depois, todos nós iremos, e muitas vezes nós não estamos, a maioria das vezes, nós não estamos preparados para isso. Resta agora torcer, né, para que, e tenho certeza que onde ele estiver, né, sempre haverá muita luz, porque ele era uma pessoa iluminada. Eu deixo aqui um abraço, um beijo muito grande a Jane e a seus filhos, né, porque foi uma lutadora. Eu tive algumas vezes visitando o Altacir, e foi uma esposa maravilhosa. Né, e a gente lembra do Altacir com muito carinho, muita saudade, mas reconheço que a Jane, né, foi uma esposa fantástica, cumprimenta seus filhos, e não tem consolo perder um pai como um marido como o Altacir, mas pode dizer, foi um grande sujeito, você pode se orgulhar muito, esposa e filhos, pode se orgulhar do Altacir. Prefeito, perguntas do Daniel Collin, participação do Antônio Carlos de Brito, da Jussara. Em tom de brincadeira, o Antônio Carlos e a Jussara, né? A Jussara participa muito, né? Prefeito, por que continua sumido de vista? Pergunta. Porque estou trabalhando, né? Eu sempre dizia, as pessoas comentavam muitas vezes, de que o Percival, quando era vereador, ele aparecia lá em casa, vinha tomar chimarrão conosco. Depois que se elegeu o prefeito, isso não acontece mais. Evidentemente que as atividades que eu tinha como prefeito, né, e qualquer prefeito, evidentemente, que também os tem, né, fazem com que a gente se concentre no trabalho. E eu dizia sempre que eu não conseguia tomar chimarrão com a minha mulher, né, que dirá ir na casa dos outros para tomar. Vontade não me faltava,
né? O que eu mais gosto é exatamente de procurar as pessoas, de ter essa ligação estreita com as pessoas, ouvir as pessoas, né? Mas evidentemente que a gente cada um tem a sua atividade profissional, né? E eu me dedico muito àquilo que eu exerço, né? Ainda mais, né, no caso, trabalhando lá na Assembleia, evidentemente que eu não tenho como estar lá e estar em outro lugar ao mesmo tempo, né? Mas continuo lutando, né, pela nossa cidade, né? Continuo lutando para que as coisas aconteçam da melhor forma para todo mundo. Daniel Collin pergunta, o Promate deveria ter sido levado à frente pela atual administração? É aquilo que eu falei ainda há pouco, né, Dr. Marcos. Eu não gostaria de entrar nesse tipo de discussão, porque eu acredito que seria deselegante da minha parte. Cabe, eu acho que as pessoas, né, nós temos aí a Câmara Municipal de Vereadores, que é um agente de fiscalização do poder executivo, nós temos Ministério Público, nós temos várias outras entidades que cuidam, né, dessa fiscalização, e tem a população, né? Eu acho que cabe à população, né, cobrar, né, julgar, exigir, né, porque afinal de contas todos nós pagamos impostos, né, e todos nós temos, portanto, direito.